Tenho 82 anos e já aprendi que existem duas formas de envelhecer: com o corpo chegando antes da alma ou com a alma ainda correndo enquanto o corpo tenta acompanhar. Escolhi a segunda, não por sorte, não por genética e nem por ter feito tudo certo. Aprendi errando, perdendo e às vezes chegando tarde demais para corrigir. Mas aprendi, e é isso que quero dividir com você hoje, porque tem coisa que ninguém conta claramente e que eu gostaria que alguém tivesse me contado muito antes. Quando minha amiga Vera chegou aos 70 anos cheia de disposição, todo mundo na nossa roda de convivência achava que ela era o exemplo perfeito de como envelhecer bem. Caminhava toda manhã, cuidava do jardim, não fumava, não bebia. Mas eu percebi uma coisa que ela não percebia. Depois da caminhada matinal, Vera sentava e não levantava mais. Ficava horas lendo, assistindo televisão, conversando por telefone. Quando ela me contou que seu médico havia ficado preocupado com o resultado de uns exames, eu não fiquei tão surpresa quanto ela. Porque o problema de Vera não era falta de movimento, era excesso de parada. Existe uma coisa que a medicina mais recente descobriu e que vai contra o senso comum. Você pode se exercitar toda manhã e ainda assim estar destruindo sua saúde ao longo do dia, se passar 8, 10 horas seguidas sentado. O exercício não cancela o dano da imobilidade prolongada. É como se você tomasse um remédio de manhã e passasse o resto do dia tomando veneno. O efeito do remédio não salva você do veneno. Depois dos 60, o corpo muda de uma forma que a gente subestima. A circulação fica menos eficiente. Os músculos perdem massa com uma velocidade que assusta. E quando você fica sentado por horas, o sangue começa a empolar nas pernas. A função do açúcar no sangue se desregula. E o fluxo de sangue para o cérebro diminui de um jeito que afeta a memória, o humor, a clareza de pensamento. Vera achava que estava bem porque caminhava, mas o que estava matando a saúde dela era o resto do dia. O que funcionou para ela e que eu mesma adotei faz anos é simples. A cada 50 minutos sentada, levanta e se move por 10. Pode ser marchar no lugar, fazer alongamento, lavar uma louça, qualquer coisa que quebre a imobilidade. Parece pequeno, mas o acúmulo dessas pausas ao longo do dia muda tudo. A circulação melhora, o humor fica mais estável, o cansaço diminui. E com o tempo, você começa a perceber que o corpo responde com muito mais disposição do que você imaginava que ainda era possível. Agora deixa eu te contar sobre outra armadilha que peguei meu marido Renato caindo por anos. Renato sempre foi disciplinado.
Dormia e acordava no mesmo horário, mas dormia 5 horas, às vezes 6. E ele jurava que estava bem, que o corpo dele já tinha se adaptado, que gente mais velha não precisa de tanto sono. Essa é uma das mentiras mais perigosas que circulam entre pessoas da nossa geração. O corpo envelhece, mas a necessidade de sono não diminui. O que muda é que o sono fica mais difícil de alcançar, mais fragmentado, mais leve. E é exatamente por isso que ele se torna ainda mais importante, não menos. É durante o sono profundo que o cérebro literalmente se limpa, eliminando proteínas tóxicas que se acumulam e que estão associadas ao Alzheimer. É durante o sono que o coração repara o desgaste do dia, que o sistema imunológico se reconstrói. Renato ficava cabisbaixo no fim do dia, esquecia coisas simples, tinha pico de pressão que o médico não conseguia controlar direito com remédio. E a resposta estava no colchão, não na farmácia. Quando ele finalmente aceitou trabalhar o sono de verdade, tirar as telas 1 hora antes de dormir, jantar mais cedo e leve, criar um ritual de tranquilidade antes de deitar, tudo mudou. Em 2 meses, a pressão estava mais controlada do que havia anos. A memória melhorou. O humor ficou mais suave. O que sabotava o sono dele e que sabota o de muita gente não era só o horário. Era o que acontecia antes. A ceia pesada, a televisão até meia-noite, a preocupação ruminando sem parar na cabeça, o quarto quente, com luz entrando pela janela. São detalhes que parecem bobagem, mas que para um corpo com mais de 60 anos fazem uma diferença enorme. E falando em conexão, tem algo que me machuca até hoje, quando penso na minha vizinha de tantos anos, a Dona Conceição. Quando o marido dela morreu, ela foi murchando devagar. Não de tristeza aguda, aquela que todo mundo enxerga. Foi uma tristeza silenciosa, sutil, que ela disfarçava ficando ocupada. Ela fazia palavras cruzadas, cuidava das plantas, assistia às novelas, mas foi parando de atender telefone, foi deixando de aceitar convites, foi ficando com o mundo cada vez menor. O que ela não sabia e que a pesquisa científica hoje confirma de forma clara é que a solidão crônica faz ao corpo o mesmo estrago que fumar 15 cigarros por dia. O isolamento social aumenta o risco de morte prematura em 50%. Aumenta o risco de demência em mais de 60% e eleva o risco de doenças cardíacas de forma significativa. O corpo interpreta a solidão como ameaça física, libera hormônios de estresse de forma contínua, inflama por dentro. Quando eu finalmente convenci Dona Conceição
a vir comigo num grupo de voluntariado numa escola perto de casa, ela foi relutante, mas voltou diferente. Tinha um brilho nos olhos que eu não via há meses. Ela começou a ensinar bordado para meninas adolescentes toda terça-feira. E aquilo não era só ocupação, era conexão real, troca verdadeira, propósito. Em poucos meses, ela estava dormindo melhor, com menos dor, mais animada. O médico dela ficou surpreso com os exames. A questão não é só estar com pessoas, é ter conversas que importam. Relações em que você se sente visto, ouvido, necessário. Se você passar uma semana inteira sem ter uma conversa que vá além do trivial, isso já é um sinal de alerta. Não é fraqueza precisar de conexão, é biologia. O ser humano é feito para viver em comunidade e quando isso falta, o corpo sente. Tem outra coisa que me fez mudar completamente de postura e foi uma das descobertas mais frustrantes da minha vida. Boa parte do que eu achava que era alimentação saudável não era. Eu passava a vida comendo pão integral com margarina, tomando suco de fruta natural, comendo iogurte desnatado e biscoito integral. Julgava que estava fazendo tudo certo e estava inflamando o corpo sem saber. O que acontece depois dos 60 é que o metabolismo muda de um jeito que os conselhos nutricionais da geração anterior não consideram. O corpo passa a reagir de forma muito mais intensa aos picos de açúcar no sangue. Aquele copo de suco de laranja, que parece natural e saudável, entrega uma quantidade enorme de frutose de uma vez, e o fígado já não processa isso com a mesma eficiência. O pão integral levanta a glicose mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. E o iogurte desnatado, para compensar a retirada da gordura, costuma ter açúcar adicionado. O resultado de anos comendo assim era inflamação crônica. E inflamação crônica é o fio condutor de quase todas as doenças que assustam a gente nessa fase da vida. Doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer, artrite, alguns tipos de câncer. Minha médica me mostrou um exame chamado PCR, que mede inflamação no sangue. O meu estava nas alturas. Minha idade biológica, segundo aqueles marcadores, era muito mais velha do que minha certidão de nascimento dizia. Quando mudei a alimentação de verdade, foi um choque de realidade. Troquei o pão da manhã por ovos mexidos com azeite, espinafre e abacate. Substituí o suco pelo fruto inteiro, ou nada. Passei a cozinhar com azeite e parei com os óleos vegetais refinados. Comecei a usar cúrcuma com pimenta do reino, gengibre, canela. Em 3 meses, minha dor nas articulações diminuiu tanto que eu mesma duvidei.
minha cabeça ficou mais leve, meu humor mais estável. Os exames mostraram uma queda impressionante nos marcadores inflamatórios. Não se trata de fazer dieta restritiva, nem de sofrer. Trata-se de entender que depois de uma certa idade, o corpo precisa de outro tipo de combustível. Menos açúcar, mais gordura boa. Menos carboidrato refinado, mais proteína e vegetal. Parece simples, porque é simples. O difícil é aceitar que o que a gente achava certo por décadas precisava ser revisto. E a última coisa que quero te contar é a que mais demorei para entender. Durante muito tempo da minha vida, eu me orgulhava de ser prevenida. Planejava tudo, antecipava problemas, ficava acordada à noite pensando em como proteger os filhos, o dinheiro, a saúde. Achava que isso era responsabilidade, era maturidade, era amor. Só fui perceber o estrago quando minha filha mais nova me olhou um dia e disse: "Mãe, você não sabe mais rir sem culpa." E aquilo me atravessou. O estresse crônico de baixa intensidade, aquele que não é agudo, que não é dramático, mas que fica ali zumbindo por baixo de tudo, é um dos maiores aceleradores do envelhecimento que existem. Depois dos 60, o cortisol, que é o hormônio do estresse, demora muito mais para baixar depois que sobe. E quando fica elevado por tempo demais, corrói tudo. O sistema imunológico, o sono, a memória, o coração. Envelhece as células numa velocidade que a gente enxerga no espelho antes de enxergar no exame. O que me ajudou não foi parar de me importar, foi aprender a separar o que eu podia controlar do que eu só podia influenciar. Minha saúde, minha forma de responder às situações, meu cuidado comigo, isso eu controlo. A saúde dos meus filhos, o futuro, o que pode acontecer amanhã, isso eu posso influenciar com amor e presença, mas não controlar com preocupação. E preocupação sem ação é só desgaste. Comecei a fazer uma coisa pequena que mudou muito. Todo dia, antes de dormir, escrevia numa folha 3 preocupações que estavam na minha cabeça. Escrevia, fechava o caderno e falava em voz baixa. Hoje eu fiz o que pude. Parece bobo, mas o ato de colocar para fora e fisicamente fechar o caderno dava ao meu cérebro uma espécie de sinal de que podia descansar. E eu comecei a dormir de um jeito que não dormia há anos. A grande virada foi quando parei de me perguntar o que poderia dar errado e comecei a me perguntar como eu quero ser lembrada. Não é uma pergunta sobre morte, é uma pergunta sobre vida. Quando você sabe como quer ser lembrada, você começa a viver de acordo com isso. E a ansiedade perde muito do seu poder, porque você tem um norte que é mais forte do que o medo. 82 anos me ensinaram
que o corpo é muito mais resiliente do que a gente pensa, desde que a gente pare de sabotar ele sem querer, que a solidão mata devagar e de mansinho, que o sono não é luxo, é fundação, que o movimento precisa ser constante, não apenas intenso, que o que comemos constrói ou destrói, e que essa escolha é feita 3 vezes por dia, e que a paz interior não vem de resolver tudo, mas de aprender a viver bem com o que não se resolve. Não é tarde, nunca é tarde. O corpo começa a responder assim que você começa a cuidar dele de verdade. E os anos que estão pela frente podem ser os mais plenos, os mais conscientes e os mais livres que você já viveu.